Eu não te abandonei, eu me formei. E recebi uma proposta de emprego aqui, então me mudei para cá. Foi o que eu disse, logo que você se formou. Conheci Laura, negra, 1,80 m, olhos cor de mel, corpo escultural, dessas mulheres de parar o trânsito. Duvido que era tudo isso. Sorrindo. Mas era, acredite, eu mesmo não entendia como uma mulher como aquela se apaixonou por mim. Namoramos até eu me formar e então noivamos. Ah, lembrei, recebi até um convite, mas um tempo depois recebi uma ligação avisando que o casamento tinha sido cancelado. Até tentei falar com você, mas não consegui. Pois é casamento todo pago, cerimônia marcada, convidados, vestido de noiva, tudo certo. Então a irmã dela resolve fazer uma despedida de solteira para minha noiva. Patrícia já começa a rir prevendo que vinha. Jean ri também e fala: o quê? Eu nunca entendi esse negócio de despedida de solteiro. Se você está namorando, você já não é mais solteiro. Se está noivo, já está em um relacionamento. Isso só faria sentido se você, antes de começar a namorar, desse uma festa se despedindo da solteirice. Viu? É por isso que te amo, já sentindo o efeito do uísque. Patrícia Corey fica constrangida. Jean continua. Faltando um mês para o casamento, recebo uma mensagem e um vídeo em meu celular. A mensagem dizia: você é um cara legal e não merece isso. Desculpe. Abri o vídeo e minha noiva estava literalmente aproveitando a despedida de solteira com 2 strippers enquanto sua irmã e amigas a incentivam. Tirei algumas capturas de tela, as menos pesadas que consegui, e enviei uma mensagem para minha noiva dizendo: espero que tenha se divertido, casamento cancelado. Patrícia, já sob os efeitos do álcool, não se contém. Meu Deus, Jean, qual o seu problema? O dedo podre. Rindo. E essa foi a 3ª vez que tive contato com a traição e o abandono. Mais uma vez o sofrimento, a bebedeira, a autopiedade. Mas novamente, o pior foi o depois. Ela não aceitou o término, começou a chorar, me bombardear de mensagens, inventaram uma história para o pai dela, ele me ligou e me escrachou. Apesar de gostar muito dele, fui obrigado a mandar o vídeo completo para ele, onde sua querida filha aparecia só de roupa íntima entrando em um quarto com 2 strippers e um tempo depois saindo toda sorridente. A irmã dela me pedia desculpas, dizia que a culpa era dela, que a Laura me amava e que estava muito arrependida. Isso durou meses, ela dizendo que faria tudo para voltarmos, que estava arrependida, ofereceu casamento aberto só do meu lado, que deveríamos fazer terapia de casal, e a coisa toda só piorava. Eu estava ficando louco, mas então recebo uma ligação de uma certa amiga dizendo que tinha um amigo que trabalhava com investimentos e precisava de alguém de confiança para trabalhar. Patrícia sorri e fala, corrigindo, certa amiga linda e inteligente, apontando para si mesma. Verdade. Sempre serei grato a você, Pati Maionese. Nunca te disse, mas você salvou minha vida oferecendo aquele emprego, assim pude ter um recomeço. Ela fica encabulada. É para isso que os amigos servem. Mas o quê? Intrigada. Não podemos esquecer quem foi que me apresentou minha atual esposa, aquela que foi a 4ª pessoa a me apresentar a traição. Rindo, Patrícia coloca a mão na boca assustada. Meu Deus, é verdade, fui eu que te apresentei a Ana. Lembro como se fosse hoje. Você disse, ela é uma mulher séria, linda, correta, muito inteligente e tem um humor fantástico, é perfeita para você. Ai. Jean, me desculpe, eu nunca em minha vida poderia suspeitar que ela te trairia. Ela era completamente apaixonada por você, foi por isso nós brigamos. Jean completa os copos com o que restava do uísque. O líquido da garrafa havia baixado e os dois estavam altos. Jean continua. Estou brincando, Patty. E sim, Ana dizia que você era apaixonada por mim e que você era uma covarde que nunca teve coragem de dizer isso. Eu dizia para ela que não era nada disso, que éramos apenas bons amigos. Mas ela dizia que eu era um idiota no que diz respeito às coisas do coração, que é por isso eu sou tão bom com números, pois com emoções eu sou um tonto. Ela insistia que você sempre me amou. Jean começa a rir. Que louca, não acha? Patrícia fica calada segurando o copo sem falar nada. Jean percebe.
Então fala, aí meu Deus, é verdade? Olhando sério para a amiga, o álcool cobra sua cota, então utilizando seus 20 segundos de coragem insana ela abre o coração. Sim, Jean, ela estava certa. Sempre fui apaixonada por você e sim, você é um completo idiota no que diz respeito às coisas do coração. Desde o primeiro dia que te vi sabia que te amava, mas sabia que você não me via dessa forma, então preferi ser apenas sua amiga. Melhor amiga, afinal acreditei que ter um amor platônico era melhor que não ter amor nenhum. Triste. O porre que estava prestar a castigar Jean havia quase sumido com a revelação. Ele ficou parado olhando para ela. Patrícia levanta para ir embora se sentindo envergonhada. Jean segura sua mão e a puxa para perto e a beija, um beijo que deveria ter acontecido há muitos e muitos anos atrás. Eles vão para o quarto. Eles vão para o quarto. Ao despertar na suavidade do amanhecer, os olhos de Jean se abriram lentamente, tentando se ambientar onde estava. A janela estava entreaberta, e uma suave brisa acariciava as cortinas, trazendo consigo o perfume do amanhecer. Ao seu lado, repousava Patrícia. Pela primeira vez em toda a sua vida sentia seu coração dançar ao ritmo da paixão mais profunda. Fica apenas admirando-a dormir. Seus cabelos se espalhavam sobre o travesseiro como raios de sol dourados, e um sorriso terno adornava seus lábios entreabertos. Naquele momento íntimo e sereno, ele contemplava a beleza dela, sentindo-se finalmente plenamente realizado por ter ao seu lado aquela que era não só sua melhor amiga, mas também, agora ele sabia, sua companheira para a vida. Era como se cada batida do coração ecoasse a certeza de que, juntos, poderiam enfrentar qualquer desafio que o destino lhes reservasse. E ali, na calma da manhã, ele sabia que não precisava de mais nada além daquele instante de amor compartilhado. Levanta, pede café da manhã. Patrícia ao acordar estica o braço para o lado e sente a cama vazia. Senta na cama e ouve barulho vindo da sala ao lado. Jean agradecia o rapaz que trazia o café da manhã. Ela sentia um misto de alegria e angústia. Sabia que tinha esperado aquele momento por muito tempo, estava verdadeiramente feliz, mas também sabia que foi um erro, um gigantesco erro. Levanta e caminha até o encontro de Jean. Ao vê-la ele abre um largo sorriso. Bom dia, flor do dia, bom dia. Um tanto constrangida. Ela se acomoda em frente a ele e pega uma torrada. Tomam o café tranquilamente, falando sobre amenidades, mas Jean percebe o desconforto em Patrícia. Então resolve falar sobre o elefante na sala. Patty, eu sei que parece estranho, mas acredite, eu sempre esperei por esse momento. Patrícia o interrompe bruscamente. Foi um erro. Olhando séria e assustada para ele, Jean leva um susto e confuso balbucia. O que? Como assim? Você não queria ter feito. Não, quero dizer, sim. Balançando a cabeça confusa. Então por que foi um erro que fizemos? Não foi um erro que fizemos, mas quando fizemos. Ela está angustiada. Patrícia, não estou entendendo? Ela respira fundo e então fala. Jean, ontem foi maravilhoso. Esperei por isso desde o dia que te conheci. Eu te amo. Sei disso há muito tempo e acredito que sempre te amarei. Mas também sei que você não está pronto para ser amado. Ele arregala os olhos indignado. Do que você está falando? Eu nunca me declarei para você, não por ser covarde, mas por saber que eu seria apenas mais uma muleta emocional em sua vida, um tapa-buraco. Jean está confuso e irritado. Muleta emocional? Do que você está falando? Jean, você vem pulando de relacionamento em relacionamento, sempre tentando curar um com o outro. Isso não funciona. Você nunca se curou do fato de sua mãe ter traído e abandonado você e seu pai. Você puxou o fardo da traição da sua mãe e do seu pai como se ela fosse com você. Jean agora está realmente irritado. Pelo amor de Deus, não venha querer me analisar, Patrícia. Não preciso de terapia. Sim, Jean, precisa. A traição para algumas pessoas é tão dolorosa com a morte de um ente querido e você nunca viveu o luto pelas traições que sofreu. Você sempre procurou outro relacionamento para isso, mas nunca eles conseguiram preencher esse vazio que você carrega dentro de você. Ele está furioso, mas tenta manter-se calmo. Eu pulo de relacionamento em relacionamento porque tenho o dedo podre.
Minha namorada me traiu, minha noiva me traiu e minha esposa me traiu. Toda mulher com quem me envolvo me trai, ou você vai dizer que a culpa de eu ser traído também é minha? Olhando acusador, a culpa da traição é sempre do traidor, é uma escolha que a pessoa faz em trair e ponto. Mas sim, Jean, você tem uma parcela de culpa. Calma, quase de forma didática. Ele está indignado. O que? Como assim eu tenho culpa? Assim que te conheci me apaixonei, mas também percebi que você tem medo de ser amado. Você se protege, se afasta, se esconde, mesmo quando você está perto, ainda assim está distante. Você não se conecta realmente, é como se você sempre estivesse esperando ser abandonado, então você se distancia emocionalmente, cria um muro que a todo momento precisamos romper para te encontrar. Acredito que sua namorada, noiva e esposa realmente te amavam, mas também sentiam isso que estou lhe falando. Só que não sabiam o que era, então ficaram frustradas, confusas e acreditaram que a culpa era delas por esse sentimento, então buscaram preencher esse vazio de forma equivocada. Mais uma vez, a culpa da traição é delas, foi escolha delas te trair ao invés de tentar entender o que estava acontecendo conversando com você. Então, segundo você, a grande psicóloga, estou quebrado. Irônico e zangado, sim. Categórica. Ele ameaça falar, mas ela continua. Você tem que viver o luto, Jean, tem que primeiro aprender a se amar para poder amar alguém. Quem se sente solitário quando está sozinho é porque está em má companhia. Você tem que se reconectar com você mesmo e principalmente, tem que consertar sua relação com sua mãe ou vai acontecer com você o que aconteceu com seu pai. Ao ouvir isso ele surta, aquela vagabunda. Foi tudo culpa dela. Ela nos abandonou e me traiu. Meu pai morreu por culpa do fato dela não conseguir ficar com as pernas fechadas. Jean, você tem que ouvir o lado dela da história. Angustiada com a dor dele, para ouvir mentiras, falsidade, desculpas. Começa a chorar, Patrícia se aproxima e o braça forte. Ele chorar como há muito não chorava, o choro que vem da alma, aquele que lava toda a dor e angústia que sentia. Depois que ele se acalma ela fala. Eu sempre vou te amar, Jean, e prometo que esperarei você se curar, aí sim poderemos ficar juntos por amor. Só assim saberei que realmente sou amada e não apenas mais um tapa-buraco para você. Triste, sozinho no quarto do hotel, Jean pela primeira vez teve que concordar que não gostava de sua companhia. No fundo sabia que Patrícia estava certa e que tinha que retomar as rédeas de sua vida. Só que estava absolutamente apavorado com isso. Jean vivia um turbilhão de angústias e dilemas. Passou o resto do dia relembrando e enfrentando cada erro de seu passado que agora ecoavam como um lembrete implacável de suas fraquezas. Com coragem e determinação, ele mergulhava nas profundezas de sua alma, confrontando os demônios que há muito o assombravam. Sabia que tinha que ter uma dura e dolorosa conversa com Ana. Ao entrar em casa, Ana veio correndo ao seu encontro. Graças a Deus, onde você esteve? Eu te procurei em todos os lugares. Estava ficando louca. Agarrada ao marido chorando, Ana, precisamos conversar. Tentando se desvencilhar da esposa gentilmente, Ana sabia o que viria, então começa a chorar, mas sabia que tinham que ter aquela conversa. Sentam na sala um de frente para o outro. Jean começa, Ana, acredite em mim, eu realmente te amei, os primeiros anos de nosso casamento foram perfeitos e sempre serei grato a você por isso. Ana o interrompe, Jean, amor, podemos consertar as coisas, eu sei que errei e sinto muito por isso, eu prometo fazer o que você quiser, eu te amo. Chorosa, agora ele a interrompe, eu sei, Ana, e por isso me sinto muito mal pelo que fiz. Eu sei o quanto ser amada é importante para você e eu não deveria ter continuado ao seu lado quando percebi que já não lhe amava, pelo menos não como você merece ser amada. Ana chorava copiosamente agora.
Muitas verdades e confissões duras que deveriam e foram ditas de ambos os lados, foram feitas. Com o passar dos meses, mesmo com as constantes tentativas de Ana em reconciliação, ela afinal entendeu que isso nunca iria acontecer, então decidiram pelo divórcio consensual. Levou quase 6 meses, mas finalmente assinaram os papéis encerrando sua história juntos. Na última vez que se viram, Jean pergunta para Ana: "E o Anderson, Ana? Ele é um bom rapaz e realmente te ama. Não merece uma chance?" Curioso, Ana dá um sorriso melancólico, então fala: "Acredito que nós 3 padecemos da síndrome do querer Jean. Quem eu quero não me quer, e quem me quer, eu não quero." Ela apenas sorri e vai embora. Jean volta a morar na casa que era de seu pai e agora era dele, em sua cidade natal. Sabia que cada passo adiante é uma batalha ganha contra as trevas do remorso e da incerteza, e cada vitória é um raio de luz que ilumina o caminho em direção à redenção. Nesse processo doloroso, Jean descobre que a verdadeira força reside na capacidade de confrontar seus próprios medos e aceitar suas próprias falhas, transformando assim suas cicatrizes em símbolos de crescimento e renascimento. Passou a fazer terapia e descobriu que tudo o que Patrícia lhe disse era a mais pura verdade. Percebeu que o caminho para a cura passaria inevitavelmente em conversar com sua mãe e acertar as coisas. Como fazia anos que não havia, contratou um detetive para encontrá-la. Meses se passaram e finalmente um dia ele está parado, dentro do seu carro, em frente a um conjunto habitacional de baixa renda que ficava em uma cidade a 200 quilômetros de sua casa. Durante toda a viagem até lá imaginou inúmeras vezes em sua cabeça a conversa que teria com sua mãe, cada palavra que diria. Não a pouparia em nada. Colocaria para fora toda a sua frustração, raiva e dor que ela o fez passar todos aqueles anos. Imaginava até o que sua mãe responderia e então rebatia cada desculpa que ela daria, cada tentativa de justificativa. Finalmente chega ao destino. Um bairro pobre, com lixo nas ruas, pessoas bebendo nas calçadas em meio a crianças e cachorros correndo de um lado para o outro. Por 2 vezes tentou sair do carro e não teve coragem. Então finalmente sai. Ela morava no 4º andar, apartamento 43. Não havia elevador, nas escadas haviam algumas pessoas sentadas, conversando, nos corredores roupas penduradas, brinquedos espalhados, algum lixo jogado. Ao chegar ao andar, Jean leva um tempo para conseguir achar o número 43, já que muitas portas não tinham numeração, outras estavam bem apagadas. Finalmente ele encontra. Para diante da porta e toca a campainha. Nada acontece. Toca novamente, nada. Bate na porta, então percebe um garotinho de uns 6 anos parado ao seu lado olhando para ele. Jean pergunta: "Olá, você sabe se a mulher que mora aqui está?" "O nome dela é Lídia." O garoto olha para ele, franze a testa intrigado e fala inocentemente: "A mulher que mora aí morreu." Ao ouvir aquilo, Jean sente as pernas amolecer. Toda a raiva, dor, angústia, ódio, que ele havia sentido pela mãe em todos aqueles anos caíram por terra. Percebeu que daria tudo o que tinha no mundo para poder estar mais uma vez com sua mãe. Lutava bravamente para não chorar quando sente o garotinho puxar sua mão. "Mas a dona Lídia mora no andar de cima, apartamento 43, eu te levo até lá." Um turbilhão de emoções invadiu o coração de Jean. Podia sentir cada batida acelerada do seu coração ecoando em gratidão, enquanto as lágrimas de angústia eram substituídas por lágrimas de alívio. Segue o garotinho pelas escadarias, desviando de sacos de lixo, brinquedos espalhados, ouvindo cachorros latindo quando passava pelas portas dos apartamentos. Então finalmente para em frente a uma porta com o número 43 bem visível. Jean recupera o fôlego, respira fundo, levanta a mão para bater na porta, mas não consegue, fica paralisado de medo. Fica assim por algum tempo. Então ouve o menino falar: "Vai ficar aí parado feito uma estátua?" Então o garotinho bate 3 vezes na porta e sai correndo rindo. A primeira reação de Jean foi fazer o mesmo, mas suas pernas não responderam. Houve barulho da chave sendo girada na porta, então ela é aberta. Diante dele uma senhora magra com roupas simples, cabelos precisando de um corte, tinta tratamento, roupas surradas, mais limpas. A senhora olha espantada para Jean. O tempo e a vida haviam cobrado um preço alto pelas escolhas que Lídia havia tomado. Ao vê-la, ela abre um enorme sorriso.
e começa a chorar com as mãos no rosto. Naquele momento, todo o medo e a incerteza de instantes anterior pareciam se dissipar, pois ali, diante dele, estava a pessoa que ele mais amava, viva e salva. Era como se o universo, por um instante, se curvasse à magnificência da sua felicidade e alívio. Palavras não eram necessárias para expressar a torrente de sentimentos que os invadia. Os olhos marejados dela encontraram os dele, e por um breve instante, o tempo pareceu congelar, enquanto as barreiras do passado desabavam diante da urgência do presente. Em silêncio, eles se abraçaram, cada aperto revelando uma história não contada, um arrependimento não expresso, mas, acima de tudo, uma vontade mútua de recomeçar. Todo o discurso que ele havia ensaiado tanto, simplesmente desapareceu, ele apenas vivia o momento. O apartamento era pequeno, cozinha e sala juntos, um banheiro e quarto. Móveis baratos, mas elegantes, várias folhagens e flores espalhados, dando vida ao lugar. Muito limpo e cuidado, um local bem aconchegante apesar das limitações financeiras. Sua mãe perdeu o dinheiro, mas não bom gosto. Vou preparar um café fresquinho, fiz bolo de chocolate, sei que você adora. Alguma coisa me dizia que teria visita hoje, não é estranho? Transbordado de felicidade. Jean olha as fotos penduradas na parede. Eram de quando ele era criança, em suas férias na casa da praia, nas viagens que ele, sua mãe e pai faziam. Ele para diante uma foto em especial, ele lembrava bem dessa. Estavam em frente à sua casa, ele segurava um carrinho de controle remoto que havia ganhado, sua mãe e pai estão abraçados atrás dele sorrindo felizes. Era como se isso tivesse acontecido em outra vida, ele pensa. Lídia se aproxima e fala. Eu adoro essa foto, foi a época mais feliz de minha vida. Melancólica. Logo o aroma do café recém-passado toma conta do pequeno apartamento. Eles se acomodam e comem juntos pela primeira vez em anos como mãe e filho. Lídia não para de olhar para o filho com medo que fosse apenas um sonho. Que mais um pedaço de bolo? Não, mãe, obrigado. Está uma delícia, mas não consigo comer nem mais um pedaço. Sorrindo com a mão na barriga. Não lembro de a senhora cozinhando? A vida ensina filho e acredite, é uma professora bem rígida. Aprendi muitas coisas esses anos. Cuidei de crianças, lavei roupa para fora, aprendi a cozinhar e fazer bolos para poder me sustentar. Jean fica triste imaginando todo o sofrimento que há. Mãe passou e por sua raiva e orgulho ele nunca a procurou. Eles ficam calados algum tempo em um silêncio incômodo. Então Lídia quebra o silêncio olhando para baixo sem coragem de encarar o filho. Me perdoe, Jean, eu sinto tanto por ter arruinado nossas vidas. Não, mãe, o passado. Ela o interrompe. Não, filho, preciso desabafar. Você merece saber o motivo pelo qual estraguei nossas vidas. Então ela começa o relato de sua vida. Conheci seu pai muito nova, ele foi meu primeiro e único namorado. Eu o amava profundamente, então quando completei 19 anos nos casamos. 2 anos depois você nasceu e minha felicidade estava completa. Eu adorava minha vida de mãe e dona de casa. Sei que nos dias de hoje isso não é bem visto, mas os tempos eram outros. Nunca me faltou nada, tinha dinheiro, roupas, joias, seu pai era um verdadeiro cavalheiro, e eu sabia o quanto era amada. Mas o tempo foi passando, meus pais morreram, eu sou filha única, seu avô paterno também faleceu e seu pai teve que assumir mais responsabilidades na empresa e não passava mais tanto tempo conosco. Você estava crescendo e já não precisa mais tanto de mim e logo iria para a faculdade e eu ficaria ainda mais sozinha. Isso me assustava, na verdade me apavorava, sempre temi a solidão, nunca aprendi a viver sozinha, posso dizer que nunca gostei muito de minha companhia. Não sei se me entende ou se isso faz algum sentido. Jean olha para a mãe e acena com a cabeça de forma positiva, então fala. Acredite, mãe, faz todo sentido. Ela continua. Então passei a frequentar os salões dos clubes da alta sociedade, conheci outras donas de casa ricas, entediadas e covardes como eu. Fiz amizades,
e isso no início funcionou muito bem. Compartilhei com elas minhas dúvidas, medos e anseios. Eles diziam que me entendiam e como lidavam com isso. Elas me contavam de seus casos extraconjugais, e como isso as faziam mais felizes. Diziam que amavam seus maridos e os casos eram apenas diversão, uma maneira de se sentirem desejadas e não se sentirem tão sozinhas. Eu no começo recusei, mas com o tempo a ideia foi ficando cada vez menos estranha. Então um dia apareceu um jovem, lindo, inteligente, muito educado, extremamente sedutor. E para minha surpresa se interessou por mim. Como um tola cai na conversa dele, ele dizia se chamar Henrico. Eu parecia uma adolescente de tão apaixonada, não conseguia ver mais nada, a única coisa que me interessava era estar ao lado de Henrico. Aí, emoção, o fato de ser escondido, proibido me estimulavam ainda mais, mesmo quando ele pedia dinheiro dizendo que o seu estava preso em investimentos ou que precisa de um empréstimo eu apenas lhe dava. E assim foi por meses. Seu pai é um homem reservado, calado, mas extremamente perspicaz. Ele percebeu as retiradas de dinheiro. Então começamos a brigar. Jean a interrompe intrigado. Eu não lembro de ter visto uma única vez vocês brigarem, nem mesmo levantar a voz um com o outro. Seu pai não permitia brigas ou discussões em sua presença. Ela prossegue. Então um dia ele me deu um ultimato. Ou eu acabava o que quer que eu estivesse fazendo e retomávamos nosso casamento ou ele terminaria com tudo. Me deu até o final da tarde para resolver. Corri até Henrico e contei o que havia acontecido e ele viu ali a oportunidade perfeita. Disse que eu deveria me divorciar de seu pai, assim ficaria com a metade de tudo que ele tinha e ainda poderia ter a guarda compartilhada de meu filho. Poderíamos ficar finalmente juntos e felizes. Eu estava completamente cega pela paixão e o egoísmo. Só pensei em mim e como isso me faria bem, nem por um minuto sequer pensei como minhas ações poderiam afetar sua vida e a do seu pai. Como covarde que sou, sabia que não poderia encarar seu pai, então escrevi uma carta e deixei em cima da mesa. Ela chora. Jean sente uma mistura de angústia e tristeza pela mãe. Ele pega na mão da dela para encorajá-la a prosseguir. Então a realidade veio com força, filho. Eu nunca me inteirei dos negócios da família, seu pai sempre cuidou de tudo. Foi no divórcio que descobri que tudo estava em nome de sua avó materna. A casa seu pai havia colocado em seu nome, a empresa em nome dela, assim como todos os outros bens. A única coisa que eu tinha eram minhas roupas e algumas joias que seu me deu e isso foi tudo que levei. O amor de Henrico, que eu achava eterno, durou somente até o valor das joias que vendi acabar. Então descobri que tudo que vivia era uma mentira. Ele era mais falso que nota de R$3, nem mesmo seu nome era Henrico e sim Anselmo. Ele era um picareta profissional que se infiltrava no meio da alta sociedade, para conquistar jovem senhora desiludidas e estúpidas como eu. Nessa época foi quando fui visitar seu pai dizendo que queria falar com você e então você me disse aquelas coisas. Jean a interrompe envergonhado. Mãe, eu sinto muito, eu estava com tanta raiva, falei coisas horríveis para a senhora. Ela pega na mão do filho e o interrompe. Jean, não foi culpa sua. Eu mereci cada palavra que você disse. Foram extremamente duras, confesso, mas verdadeiras e necessárias. Foram elas que finalmente me fizeram entender toda a dor que eu causei a vocês, como meu egoísmo conseguiu destruir nossas vidas. Ela prossegue. Depois que você subiu para o quarto chorando, tentei pedir perdão para seu pai, mas sabia que a decisão que tomei não poderiam ser desfeitas assim. Contei para seu pai sobre tudo o que descobri sobre Henrico, ou melhor Anselmo, e ele disse: ele já te bateu? Respondi que não e ele apenas fez Na época não entendi, mas alguns meses depois sim compreendi. Primeiro ele passou a beber muito. Então vieram os insultos e xingamentos, depois um empurrão, um tapa e finalmente as surras. Jean se ajeita na cadeira incomodado. Senti um misto de culpa e raiva por saber que a mãe passou por isso. Mãe, e por que você não foi embora, não largou? Ele
indignado. E eu iria para onde meu filho? Eu não sabia fazer nada, cresci em berço de ouro, nunca havia feito nada, não tinha mais ninguém no mundo e no fundo acreditava que merecia aquilo como castigo por ter arruinado minha vida. A sua e a de seu pai. A culpa e o remorso me mantiveram ao lado dele. Mas então um dia ele me deu uma surra tão grande que fiquei 3 dias internada no hospital. Em desespero pedi ajuda a quem sempre esteve ao meu lado, alguém em que eu sempre confiei. Liguei para seu pai. Como sempre ele foi um cavalheiro, calmo, sereno, mas disse de maneira franca e incisiva: "Sinto muito pelo que você está passando, Lídia, mas você deixou de ser minha responsabilidade no dia que resolveu dormir com outro homem. Nunca mais ligue para mim, adeus." Jean ficou completamente chocado com a reação do pai. Sempre acreditou que ele nunca havia parado de amar sua mãe. Lídia percebe o desconforto do filho e então fala: "Filho, não julgue seu pai, eu o machuquei muito, mas muito mesmo. Ele estava ferido e guardava toda aquela dor para ele." Ela prossegue o relato: "Eu estava desesperada, não sabia nem como iria pagar a conta do hospital. Quando finalmente recebi alta, perguntei para a enfermeira quanto eu estava devendo. Ela falou que a conta havia sido paga. Perguntei por quem, mas ela disse que teria que verificar com a administração e que isso levaria algum tempo. Voltei para casa e, para meu espanto, Anselmo não estava. Passou um dia, 2, uma semana e nada dele aparecer. Tínhamos uma vizinha, Dona Teresa, um doce de mulher, mas fofoqueira ao extremo. Sabia que se alguém soubesse de Anselmo seria ela. Fui até seu apartamento e perguntei por ele. Ela me contou que enquanto eu estava no hospital, em um final de tarde, um senhor alto de cabelos grisalhos, bigode farto, muito distinto bateu na porta de Anselmo. Teresa fingiu estar envergonhado por estar contando aquilo e então disse: "Você sabe, não é mesmo, Lídia? Odeio fofoca, mas essas paredes são tão finas que fica impossível não saber o que se passa na vida dos outros." Fingindo indignação: "Sei, Dona Teresa, mas o que aconteceu?" Então, ouvi esse homem distinto dizer que era para Anselmo desaparecer e nunca mais voltar, que no envelope havia dinheiro e que se ele algum dia voltasse a encostar um dedo novamente em um fio de cabelo, sua conversa que eles teriam seria muito mais séria. E Lídia do céu, o idiota do Anselmo resolveu ofender o homem. Disse que quem decidia quando largaria sua cadelinha era ele. A senhora fica envergonhada olhando para Lídia, mas continua: "Aí ouvi barulho de luta. Achei que Anselmo estava agredindo o homem distinto. Corri até a porta pronta para chamar a polícia, mas então a porta abre e o senhor distinto sai limpando as mãos em um pano sujo de sangue. Olha para mim muito educado e fala: 'Boa noite, senhora,' dando um breve sorriso e aceno de cabeça, e vai embora. Abro a porta do seu apartamento e vejo Anselmo no chão todo arrebentado, coberto de sangue, gemendo e em cima dele um envelope com dinheiro espalhado. No dia seguinte ele colocou um monte de coisa no porta-malas e foi embora, e desde então nunca mais voltou." Jean sorri. Papai era o homem distinto. Ele sempre praticou boxe e era muito bom, eu sempre treinava com ele. Lídia continua: "Eu agora estava completamente só. O que a minha vida toda mais temia agora era minha realidade. Estraguei meu casamento por medo de ficar sozinha e agora eu estava nessa mesma situação. Estava machucada, não sabia fazer nada, estava em completo desespero. Lembro de ir dormir chorando. Um tempo depois, quando estava prestes a ser despejada, encontro na caixa de correio um envelope com o dinheiro. A quantia era exata para pagar o aluguel, a conta de água, luz e alimentação. E foi assim todos os meses até o dia em que seu pai morreu. A conta do hospital também tinha sido paga com um cheque da empresa de seu pai. Mesmo eu tendo destruído a vida dele, feito ele sofrer horrores, quebrado meus votos de casamento, ainda assim, ele nunca deixou de cuidar de mim, até que a morte nos separou. O seu pai era o homem mais íntegro e honrado que eu conheci." Lídia chorava, Jean também. Seu pai conseguiu mesmo em meio à dor,
perdoar sua mãe e se livrar do sofrimento. Conseguiu largar a corda, soltar o peso. Agora entendia as palavras do pai. Perdoar é tirar de você o peso que te incomoda. Mãe, lembra quando fomos assistir Otelo de William Shakespeare? Sim, eu adoro essa peça. Tem uma parte que ele fala: lamentar uma dor passada, do presente, é criar outra dor e sofrer novamente. Sim, lembro. Está na hora de deixar o passado em seu lugar. Voltei a morar em nossa casa e quero que você venha morar comigo. A senhora sabe que a casa é enorme. Ela tenta negar, mas ele não permite. Mãe, eu voltei a morar lá porque foi a única época de minha vida que realmente fui feliz e acredito que com a senhora é o mesmo. Então, mãe, por favor, chega de dor, sofrimento, já ficamos tempo demais longe um do outro. Lídia sabia que ele tinha razão, então aceita o convite. Após quase 4 longos anos e uma jornada marcada por desafios, lágrimas e inúmeras batalhas internas, Jean encontrou o refúgio merecido. O peso que outrora carregava nos ombros se dissipou, substituído pela leveza de um coração em paz. Cada cicatriz que adornava sua alma agora contava a história de uma vitória conquistada, de lições aprendidas e de um caminho percorrido com bravura e determinação. No silêncio reconfortante daquele momento, ele compreendeu que a verdadeira superação não estava apenas em vencer as adversidades, mas em encontrar a tranquilidade interior que permitia seguir adiante, pleno de serenidade e gratidão pela jornada vivida. Sabia que chegará a hora de ir atrás de seu grande e único amor, Patrícia, e rezava que ele não tenha levado tempo demasiado para isso. Viajou até a cidade onde Patrícia morava, não queria fazer isso por telefone. Foi até o prédio onde ela trabalhava. Na recepção foi informado que ela não trabalhava mais lá. Um bom tempo. Quando estava saindo, viu uma das amigas de Patrícia. Oi, Sandra. A moça olha desconfiada para ele e leva um tempo para reconhecê-lo. Jean? Nossa, como você está diferente, mas charmoso. Rindo, abraçando. Velho, você quis dizer. Rindo, não, charmoso mesmo. Mas e aí? Fiquei sabendo o que aconteceu entre você e a Ana. Sinto muito. Tudo bem, é a vida, temos caminhos diferentes, só isso. Sorrindo. A Patrícia não trabalha mais com vocês? Não, ela saiu faz uns 3 anos, acho. O celular dela toca. Ela se desculpa, mas tem que atender. Um tempo depois ela volta ainda segurando o celular. Ai, desculpa, Jean, mas tenho que atender. Eu entendo, mas Sandra, você tem o endereço da Patrícia? Tenho, eu te mando por WhatsApp, desculpa mesmo. Saindo constrangida. 10 minutos depois, Jean recebe a mensagem com o endereço de Patrícia. Vai até lá. É uma casa grande, bonita, com um grande quintal. Para na porta com o coração batendo muito forte. Mais uma vez fica parado sem ter coragem para bater na porta. Como dessa vez não tinha ajuda de um garotinho, toma coragem e bate 3 vezes. Ouve o barulho de alguém tentando abrir a porta com certa dificuldade. Quando finalmente a porta é aberta diante dele, uma garotinha linda de uns 4 anos com belos cabelos pretos presos em 2 tranças, vestido cor-de-rosa, olha para cima curiosa e parecendo zangada. Jean fala: Olá! Como você é linda! A menina grita. Mamãe, tem um estranho falando comigo, mas eu não falei com ele. Então ele vê Patrícia vindo correndo em sua direção. Ela estava vestindo uma camiseta amassada, calça de moletom, pantufas cor-de-rosa e com os cabelos meio desgrenhados, carregando um cesto de roupa. Mesmo assim, ele a acha simplesmente linda. Mas também percebeu que havia levado tempo demais para se encontrar e se curar. Que era óbvio que uma mulher como ela não ficaria sozinha à espera dele. Percebeu o quanto tinha sido arrogante e egoísta em acreditar que ela o esperaria. Ao vê-lo, ela para como se visse um fantasma do passado. Olha para a filha e olha para Jean assustada. Jean, meu Deus, quanto tempo! Abraçando ele.
Oi, Patty Maionese. Sem jeito. Você não pode abraçar estranhos, mamãe. Brava. Eles começam a rir. Ele é um velho amigo da mamãe querida. Jean, essa é Cecília. Olá, Cecília, muito prazer. Ela pega na mão dele e o arrasta para dentro perguntando: Você e a mamãe são amigos da escola? Jean a segue sorrindo. É, de certa forma sim. Jean percebe que Patrícia está emocionada. Após algum tempo de apresentação de bonecas, unicórnios, algumas xícaras de chá invisível, finalmente Cecília se cansa de Jean. Durante todo o tempo Patrícia apenas os observa. Então Patty, você largou o emprego, agora entendo por quê. Ela é simplesmente linda, puxou a mãe. E o gênio do pai. Patrícia estava irrequieta, nervosa, o tempo todo olhava para a porta, como se estivesse esperando alguém. Jean percebe. Ela fala: Ser mãe não é fácil, mas foi a melhor decisão de minha vida, não trocaria por nada. Mas o que o traz aqui depois de tanto tempo? Ele mente. Eu vim visitar um cliente e resolvi passar para dar um oi. Ela não acredita. Poderia ter ligado. Eu poderia. Desembucha Jean, sou eu. Eu te conheço. O quê? Não posso visitar minha grande amiga? Claro, desculpe. Patrícia continua inquieta e Jean resolve confessar. Patrícia, a verdade é que vim aqui hoje com a esperança de que pudéssemos continuar de onde paramos aquele dia no hotel, mas vejo que demorei demais. Eu sinto muito por isso, mas estou feliz por você ter encontrado alguém. Tentando disfarçar a tristeza. Ela olha para ele incrédula. Ele continua. Mas você poderia ter avisado que casou? Eu pelo menos te convidei para meu noivado. Fingindo indignação. Eu não sou casada. Jean aponta para Cecília. Estamos no século XXI, Jean. Uma mulher não precisa ser casada para ter um filho. Ele fica constrangido. Eu sei, não foi isso que eu quis dizer. Mas e o pai dela? Patrícia fica incomodada. Ela vai fazer 4 anos, Jean. Você sempre foi bom com números, faça as contas. Jean a princípio não entende, então arregala os olhos e fala: Não pode ser. Sério? Ai meu Deus do céu. Patrícia começa a chorar. Desculpe, Jean. Eu juro que quis te contar, várias vezes cheguei a pegar o telefone e discar, mas eu sabia que não era a hora certa, você ficaria comigo só como mais uma muleta. Chorando com as mãos no rosto. Ele se aproxima e abraça ela. Ela continua. A culpa é toda sua, seu idiota. Por que você não podia ser normal e simplesmente me amar? Jean a abraça rindo em meio às lágrimas. Ela se acalma aninhada em seu peito. Quando eu descobri que estava grávida foi o dia mais feliz da minha vida. Sabia que não poderia te contar e estava bem com isso. Se eu não poderia ter você por inteiro, pelo menos poderia ter uma parte sua para mim para sempre. Você me tem por inteiro, sua louca. Eu finalmente compreendo tudo o que me faltava. Você estava certa. Encarei meus medos, enfrentei meus monstros. Resolvi meus traumas e finalmente larguei a corda. Mas sabia que nunca poderia ser completo sem ter você ao meu lado. Patrícia olha para ele e eles se beijam apaixonadamente. Cecília, vendo isso, cutuca Patrícia. Mamãe, não pode beijar o amiguinho da escola. Indignada.